Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nessa questãozinha do PISM 3, questão número 9 do processo seletivo para o ano de 2020, uma questão que vai envolver cinética. Uma questão legal porque vai exigir de você o domínio dos fatores que influenciam a velocidade de uma reação, como a temperatura, como a luz, podem influenciar nessa reação. Então, vamos falar de conservação de alimentos. E aqui, é claro, eu não vou só te dar gabaritos, eu não vou só resolver a questão, eu vou sempre recordando um pouquinho da teoria com você para que você possa assimilar aquilo que você viu em sala de aula, para que você possa assimilar aquela teoria junto com a resolução do exercício. Onde estão os pontos, como que eu resolvo essa questão e como que eu garanto esse pontinho, né? Porque estamos falando de química e é química. Vem comigo depois da vinheta. Então, olha só, meu querido. Questão 9 fala assim, ó. Os seres humanos lidam com questões de preservação de alimentos há milênios. Entre os índios Caigangue, na região sul do país, havia uma forma de conservar o pinhão na água fria dos poços de rios, presos em cestos de trança larga, que eram buscados depois que já não havia pinhões nos pinheiros. Era o chamado pinhão ocó. Não sei se a pronúncia é essa, não tenho formação na língua dos Caigangue. A respeito dessa técnica de conservação dos pinhões, no que diz respeito às reações químicas, é correto afirmar que, letra A, as baixas temperaturas na água aumentam a velocidade de conservação dos pinhões ao aumentar a frequência de choque entre as moléculas. Então, já vamos parar aqui, porque ele já está tratando da teoria direto com a gente. Nosso objetivo aqui é o seguinte, né? Interpretando a questão. Os índios usam o pinhão aí como alimento e eles vão conservar parte desses pinhões no que eles estão fazendo aí nesses cestos presos que ficam nas águas frias dos poços. Quando acabar esse pinhão aí nas árvores, eles vão lá e pegam esses que eles deixaram preservados, uma forma de guardar parte do alimento. E o ponto é, esses pinhões eles estão dentro de um cesto e esse cesto está submerso numa água muito fria dos poços e rios. E aí ele quer saber como é que alguns fatores podem influenciar na conservação desse alimento. A letra A fala assim, ó, as baixas temperaturas da água aumentam a velocidade de conservação dos pinhões ao aumentar a frequência de choque entre as moléculas. Então, a gente sabe que nós temos baixas temperaturas e ele está vinculando essa baixa temperatura com a conservação, alegando que aumenta a frequência de choques entre as moléculas. Pessoal, o que a gente precisa saber? Uma reação ela tem alguns critérios para acontecer. O primeiro critério é exatamente ter contato entre os reagentes, né? Você precisa que os reagentes tenham contato, senão a reação não ocorre. Depois de ter o contato, algumas coisas são necessárias. Primeiro, tem que ter, né, não necessariamente nessa ordem, né, mas tem que ter uma orientação adequada, então não basta os reagentes colidirem, eles precisam ter uma orientação adequada, a forma com que eles colidem é importante. Depois disso, tem que ter uma energia mínima para essa reação acontecer. O que eu quero dizer com você com a energia? A orientação é exatamente os átomos que vão estar ligados no produto, eles têm que estar um arranjo, eles têm que encontrar de forma favorável. Claro que assim, no universo da química, não dá para você saber a orientação que tem que ser para cada reação química e ter que decorar. Não é isso. Aqui o importante é você saber que deve haver uma orientação adequada. Não é só colidir reagente que forma. Mas além então de ter contato entre os reagentes, uma orientação adequada, é preciso, galera, que o seu reagente, para se transformar em produto, ele tem que transpor uma barreira. Ele tem que atravessar a barreira de ativação, também conhecida como energia de ativação. Então não basta só ter contato adequado, ele precisa vir com energia e atravessar essa barreira. Se a energia não for suficiente para atravessar essa barreira, o reagente não vira produto. Aqui eu desenhei uma reação exotérmica, mas valeria também para endotérmica. Sempre reagente para formar o seu produto, ele tem que atravessar uma barreira. Então precisa ter contato, precisa ter orientação, precisa ter energia
para que essa reação ocorra, e também tem que ter frequência de colisões. Por quê? Olha o cenário que nós temos. Os reagentes podem encontrar com energia suficiente para atravessar a barreira de ativação, mas não tem orientação adequada. Sua reação não ocorre. Os reagentes podem ter orientação adequada, mas não tem energia para transpor a barreira de ativação. Sua reação não ocorre. Então, quanto maior o número de colisões entre as partículas, maior a chance, a probabilidade mesmo, maior a probabilidade de que os reagentes se encontrem com orientação e com energia adequada. Então, não é um único choque, são várias colisões até que você consiga ter a combinação de orientação com energia necessária. E aí, frequência de colisões tem a ver com o número de choques que as partículas vão ter uma com a outra. E o que determina para a gente a movimentação dessas partículas? Movimentação das partículas tem a ver com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a movimentação, maior a velocidade dessas partículas, maior a energia. Então, o que o enunciado está te falando? Que se você diminui a temperatura, você aumenta o número de colisões. Isso está errado, pessoal. Por que está errado? Diminuir a temperatura significa que a velocidade das partículas diminui. Então, o número de colisões que elas vão ter é menor. E aí a sua reação acaba ficando o quê? Mais lenta. Por quê? Vai demorar mais até que aconteça uma colisão que tenha orientação e energia significativa. Quando você aumenta a temperatura, o que você faz com as moléculas? Elas se movem muito mais rápido. Se elas se movem muito mais rápido, elas vão colidir mais vezes. E não só isso. Se elas se movem mais rápido, elas têm maior velocidade. A energia cinética delas é maior. Então a chance dela ter a energia para atravessar a barreira de ativação quando o choque acontecer é maior. Então, diminuir a temperatura significa diminuir a movimentação das partículas, significa diminuir o número dos choques, significa que a sua reação de decomposição, nesse caso, fica mais lenta. E ele fala na letra A exatamente o contrário. As baixas temperaturas aumentam a velocidade de conservação dos piões porque aumenta a frequência de choque. Não. Baixa temperatura diminui a movimentação das partículas, diminui o número de choques, diminui o número de colisões das partículas. Então a letra A aqui está errada. Letra B. Guardar os pinhões nos poços escuros dos rios propicia a fotólise, ou seja, diminuição da velocidade de reação causada pela ação da luz. Então, o que nós temos de fotólise, galera? Lise, vocês conhecem muito bem da biologia, a ideia de quebra, e foto é para te dar a ideia de foto, de luz. Então, são quebras causadas pela incidência de luz. É um dos fatores que a gente influencia a velocidade da reação. Por quê? Luz composta aí por fótons, tem energia. O que a gente espera, então? Reações que são sensíveis a algumas faixas de comprimento, sensíveis à radiação, sensíveis aí no caso à luz, elas podem acelerar o seu processo de decomposição. Por exemplo, é muito comum você ter visto em alguns fármacos, né, até a grande maioria aí, vem falando assim, manter ao abrigo da luz. Por quê? Tem compostos orgânicos que eles são sensíveis à luz, eles sofrem decomposição na presença de luz. Então, se você largar o seu fármaco ali, o seu remédio, que não poderia ficar em contato com a luz, ao longo do tempo, aí é óbvio, não é do dia para o outro, não é de um mês para o outro, mas ao longo do tempo, aquele princípio ativo vai estar recebendo fótons, vai estar recebendo luz e vai acelerar a sua decomposição. Então, ao longo do tempo, aquele princípio ativo vai se decompondo, né? E eu vou dar um exemplo aqui aleatório, só para ilustrar a conversa. Você tem um paracetamol de 750 mg. Se ele ficar exposto, se ele for sensível, óbvio, né, à luz, ao longo do tempo, aquela concentração, aquela quantidade vai diminuindo. 750, 749, 748 e assim sucessivamente. Por quê? Porque a reação de decomposição ela foi acelerada pela incidência de luz. Beleza? Deu para entender? E aí ele fala assim, guardar os pinhões nos poços escuros dos rios propicia fotólise. Não, se você está guardando o pinhão num poço escuro, é onde a luz não chega. Se a luz não chega, não tem fotólise. Ou seja, a diminuição da velocidade da reação causada pela luz.
Bom, o escuro realmente diminui a velocidade da reação causada pela luz. Por quê? Porque no escuro não tem luz. Mas aí no meio do caminho ele te fala exatamente o contrário. Guardar os pinhões nos postos escuros propicia fotólise. Não, não propicia. Evita a fotólise. Por quê? Postos escuros você não tem a incidência de luz. Então parte da informação estava até verdadeira. Parte está errada. Porque no escuro você não propicia a fotólise. Pelo contrário, você retarda ela. Letra C. Guardar os alimentos em um local frio permite a sua conservação, pois diminui a velocidade de decomposição dos alimentos. É verdade, né, galera? Se você tem um local frio, o que vai acontecer? Temperatura menor, movimentação das partículas diminui, desacelera, o número de colisões diminui e a energia que essas partículas contêm é menor, porque a temperatura é menor e temperatura é movimentação de partículas. Então, locais frios deixam as partículas mais lentas, diminui o número de colisões e quando essa partícula colide, a chance dela atravessar a barreira de ativação é menor. Por quê? Porque ela tem pouca energia, a temperatura está baixa. Isso é o que a gente tem na geladeira. Quando você coloca um alimento na geladeira, a temperatura é baixa, por isso que o alimento se conserva muito mais do que você deixar ele do lado de fora. Então, a ideia dos poços com águas geladas e frias é fazer de forma natural, e aí, obviamente, ela não é tão eficiente quanto uma geladeira, mas a ideia é essa, fazer, né, o mesmo efeito. Vou guardar um alimento num local que a temperatura é menor, para que eu desacelere a reação de decomposição, para que dure mais. Desacelerar como? De novo, menor temperatura, menor movimentação das partículas, menor energia. Então, a gente tem dificuldade em atravessar a barreira de ativação, porque a energia é menor. Tem dificuldade que a colisão aconteça com orientação adequada. Por quê? Porque o número de choques é menor. Então, a letra C está correta. Ela é a nossa letra correta. Letra D. Se os pinhões fossem guardados ao abrigo da luz, mas em altas temperaturas, não haveria aumento da velocidade da reação, pois não ocorrem reações químicas na ausência da luz. Aqui a gente tem alguns pontos. Primeiro, existem reações que ocorrem na ausência da luz? Claro que existe. O exercício não falou nada especificamente da luz. Mas é claro que nós temos reações que não ocorrem, que ocorrem na ausência da luz. E tem um outro ponto. Altas temperaturas não haveria aumento na velocidade da reação. Pessoal, pode guardar no coração, tá? Aumentar a temperatura sempre aumenta a velocidade de uma reação. Sempre aumenta. Independente se a reação é endotérmica ou se a reação é isotérmica. Por quê? Aumentar a temperatura da sua reação é aumentar a energia dos seus reagentes. Eles vão ter mais energia, vão ter mais velocidade, vão colidir mais vezes, vão ter maior chance de atravessar a barreira de ativação. Ah, Arthur, mas e aquele lance de deslocamento de equilíbrio? Aumentar a temperatura favorece a reação endotérmica, desloca para o lado. Não estou falando de deslocamento de equilíbrio. Uma coisa é deslocamento de equilíbrio, a outra coisa é cinética. Cinética química é um tema, equilíbrio é outro. Equilíbrio é consequência de uns fatores específicos de cinética, de condições específicas de cinética. Mas separem um pouco isso. Aumentar temperatura sempre acelera, sempre aumenta a velocidade de uma reação, independente se é endotérmico ou se é exotérmico. Não confundam com deslocamento de equilíbrio, que é outra coisa. Então, aumento de temperatura sempre aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque aumenta a movimentação das partículas, aumenta o número de colisões, colisões com maior energia. Beleza? Por isso que essa aqui está errada. Letra E. O frio é um catalisador das reações químicas que evita a decomposição dos alimentos. Frio não é catalisador, nada foi falado sobre isso, não está correto. E catalisador também não evita a decomposição. Catalisador faz o quê? Catalisador diminui a barreira de ativação. Então você tem reagente, ele precisa passar por uma barreira para virar produto. Se você diminui a energia de ativação, fica mais fácil o reagente virar produto. Então o catalisador, pessoal, ele sempre acelera uma reação, ele sempre aumenta a velocidade dela. Ponto importante, catalisador não dá energia para reagente, não dá energia para produto. Catalisador não altera o ΔH da reação. Catalisador somente diminui a barreira de ativação. Se diminui a barreira de ativação, aumenta a velocidade da reação. Então, aqui é o contrário. Primeiro que ele não falou nada de frio catalisar. Segundo que sempre que
a gente tem catalisador, diminui a barreira de ativação, aumenta a reação, aumenta a velocidade dela, a gente estaria facilitando a decomposição dessa reação aí, no caso dos pinhões. Beleza, meus queridos? Quero te lembrar que no meu Instagram eu faço um trabalho de resumos e mapas mentais muito legal, vale a pena você conferir, ir lá, fazer o download, curtir, comentar, a mesma coisa aqui, não é? Deixa sua curtida, comenta se você quer alguma coisa, se você achou legal ou não achou, porque quanto mais vocês interagirem comigo nas redes sociais, mais as redes sociais entendem que esse conteúdo é legal, que esse conteúdo é maneiro e divulga por maior número de pessoas possíveis. Então, deixa o seu like, deixa o comentário aqui. Espero ter te ajudado com essa questão. Muito obrigado, bons estudos e valeu!